Paz do Senhor a todos. Uma grande alegria, uma grande honra estar aqui com os irmãos novamente e nos colocar à disposição do Espírito Santo de Deus para que tanto a minha vida como a sua vida seja abençoada na noite de hoje. Deus sempre tem um manjar novo para nós, né? Às vezes parece que é a mesma comida, não é? Mas você vai comer, tem gosto diferente. Durante 40 anos o povo de Israel comeu um maná, não é? Não era maná com bacon, nem maná com salada, era maná. O que tem no café, mãe? Maná. E no almoço? Maná. Café da tarde? Maná. E na janta tem alguma surpresa? Maná. Tá, de sobremesa a senhora pensou em alguma coisa? Pensei em maná. 40 anos comendo maná. Se você acha que isso é enjoativo, aí você tem que se preparar, porque no céu é maná. Não 40 anos, nem 400, nem 4.000 anos, é eternidade. Um dia eterno com maná. Deus conosco, Emmanuel, o próprio Jesus. Aquele que serve e é ao mesmo tempo o próprio alimento. Aquele que é o altar, ao mesmo tempo é aquele que dá ordem para o sacrifício, e ele mesmo se coloca na posição de ovelha. Disseram para Jesus, não vamos para Jerusalém, se formos para lá, tu irás morrer. E Jesus falou, mas é exatamente para isso. Fui eu quem teve a ideia do sacrifício. Ninguém me aconselhou, eu mesmo, sabendo da necessidade, eu mesmo tive essa ideia. E quem vai ser o cordeiro? Eu mesmo. Ele fez isso por mim e fez isso por você. Glória a Deus. Que Deus abençoe o nosso maná desta noite, a continuação, né? Porque agora não é uma parte especial do culto. O culto começou quando já começou. Nós apresentamos a Deus a nossa oferta louvando, adorando, inclinando o nosso coração diante dele, diante da sua presença, ofertando, né? O culto não é dividido em partes. O culto é uma coisa só. Cada um faz a sua parte. Não é como um restaurante. Alguém faz a comida, outro coloca os pratos, outro arruma a mesa, outro distribui, outro tira o pedido, não é? Mas todos cooperam para que alguém seja alimentado. Não é mesmo? Um toca, outro canta, outro ministra, outro fica na portaria, outro está filmando, outro na mesa de som, outro fica lá fora, mas todos cooperam para que o reino de Deus seja estabelecido. Glória a Deus. Quero dizer também que é uma grande alegria, uma grande honra voltar a andar com o pastor Donizete. É uma honra para mim, pastor. Uma grande alegria. Nós nos conhecemos, acho que uns 7 anos mais ou menos, e ficamos um tempo aí meio distante um do outro. Quero confessar que eu sei que perdi muito e não ter andado tanto com o irmão. Mas esse tempo que nós temos andado junto, Deus tem me ensinado através da vida desse servo de Deus. Tenho aprendido com ele. Tenho tomado muitos cafés com ele. E nesse café temos compartilhado muita coisa de Deus juntos. Graças a Deus. Deus continue abençoando a sua vida. Obrigado pela honra e pela confiança do convite dessa noite. Prazer conhecer o pastor também. Amém. Irmãos, o texto dessa noite é um texto muito conhecido. Deixa eu apresentar antes de tudo, senão eu vou ter de dormir na sala hoje, né? Minha esposa, a Lília, pode ficar em pé. Isso. Meu filho, Mateus.
e a minha filha Carolina. Pode sentar. Um texto muito conhecido, e com certeza já foi pregado aqui muitas vezes, né? Mas vamos fazer uma reflexão sobre a vida desse homem chamado Jó. Quem aqui tem paciência? Quem tem paciência de dizer que tem paciência? Tem gente que não está nem descruzando o braço para dizer que tem paciência. Quem aqui pede paciência para Deus? Então vou dar um conselho para você. A partir de hoje não peça mais. Nunca mais na sua vida peça paciência. Porque a mãe da paciência é a tribulação. Para você alcançar a paciência, Deus tem que permitir na sua vida a tribulação. Você quer tribulação? Então não peça paciência. Peça graça. Deus, me dá graça. Eu preciso de graça. E essa mensagem vai nos ensinar como superar as más notícias. O que você deve fazer para superar as más notícias? Por exemplo, toca o telefone, o seu celular, o telefone da sua casa, 3 horas, 4 horas da manhã. O que é? O que vem na sua cabeça? Não, o que vem na sua cabeça deve ser: alguém resolveu deixar uma herança para mim. Verdade? Verdade. Alguém se lembrou de mim. Ficou a noite toda acordada, não sabia o que fazer com o dinheiro, lembrou de mim e falou: desculpa de te incomodar, mas amanhã eu vou logo cedo transferir 100 mil para a tua conta. Se você não espera isso, então essa mensagem é para você, que não está sabendo como superar as más notícias. O gerente chama. O colega de trabalho fala assim: o gerente está te chamando lá na sala dele. O que você pensa, irmão Robertinho? Hein? Alegria te ver aqui, querido. O que é? O seu cérebro vai começar a pensar assim: na crise que está, né? Estão mandando aí 10 por dia. Mas você, que tem a mente de Cristo, você vai em direção da sala do gerente falando assim: qual será a promoção que vão me dar? Irmãos, nós precisamos saber trabalhar com as más notícias. Não é fácil. Não é fácil. Deixa eu me acostumar com essa pilastra aqui para não acontecer nenhum acidente. Calcular a distância. Não é fácil, mas é possível. Então, com muita paciência, abra lá no livro de Jó, capítulo 1. Quem não se importa em ficar aqui até 11 horas ouvindo a palavra de Deus? Então vocês vão ficar sozinhos porque 9 horas vão embora. Há pouco tempo me chamaram numa igreja aqui para pregar e eu falei, estava contando para o irmão Luiz hoje na rádio. Eu falei, eu prego até as 9. Não, aqui pode pregar à vontade, mas eu prego até as 9. E quando faltava 4 minutos, me passaram a palavra. Irmãos, eu preguei até as 9. Foi o sermão mais curto que eu preguei na minha vida. Em 1 minuto eu falei que não ia poder pregar, e em 3 minutos eu preguei. Eu fui, eu sou e eu serei. E contei o que Deus tinha feito na minha vida no passado, o que estava fazendo no presente, e o que eu sonhava que Ele fizesse no futuro, que Ele prometeu estar comigo todos os dias da minha vida. Você não precisa de meia hora para pregar.
Em 30 segundos você pode pregar. Menos até. Eu e a minha esposa, nós fazíamos um trabalho na Unicamp, no CAISM. E fui orar por uma mulher que estava no leito de morte. E quem entrava naquela sala, naquele quarto, todos ali da Unicamp sabiam que era terminal, era condenado. E ela estava de costas, ela só virou para olhar, eu falei que se podia falar de Jesus para ela. Ela virou, ficou de costas e disse que não queria. Mesmo assim, orei pela vida dela. Pedi para que Deus perdoasse o pecado dela, para que escrevesse seu nome no livro da vida. E o Espírito Santo me mostrou que ela estava morrendo por causa das mágoas. A doença que ela tinha somatizado era por causa das mágoas na sua vida. Que ela pudesse perdoar os filhos, os parentes, e perdoar a si mesmo, e perdoar a Deus. Porque ela culpava Deus no seu coração por estar ali. Orei e fui embora, e ela não virou para mim. Aí nós estávamos no corredor, cantando, é um corredor, e o final tinha um outro corredor. E enquanto nós estávamos cantando ali, eu vi uma maca aparecendo. E os pés de uma pessoa. E depois apareceu o rosto. E ela estava olhando dessa vez para cá. E durante ali, mais ou menos 1,5 m, 1,80 m, eu fui seguindo a cabeça dela. E quando chegou na metade, ela olhou para mim e deu um sorriso. Um grande sorriso. Só acenou com a mão assim. E depois a cabeça dela sumiu e foi levado para um outro lugar lá na Unicamp. E aí nós terminamos o culto que nós fazíamos ali na Unicamp, naquele corredor, e depois descemos para a sala do capelão. Aí passado ali uns 15 minutos chegou a notícia. Ela tinha acabado de partir. Só fui lá, falei do amor de Jesus, fiz uma oração, nem fiz apelo. Não sabia que ela tinha entregue o coração a Jesus, mas o sorriso daquela mulher disse no meu coração que um dia eu vou encontrar com ela. Jó, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Olha, antigamente achavam que a terra era plana, né? E aqui o diabo já estava falando que a terra é redonda lá, tá vendo? Ele veio de rodear a terra. É por isso que Copérnico, estudando a palavra de Deus, ele também chegou a essa conclusão. Olha, quanta coisa que nós podemos aprender com a palavra de Deus. Verso 8. Disse o Senhor a Satanás: notastes porventura o meu servo Jó, que ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e desvia do mal? Se Deus fosse apresentar hoje para o diabo o seu currículo, o que ele falaria de você? O importante não é o que o seu irmão, a sua irmã, o seu pai, a sua mãe, seu filho, sua filha, seu vizinho dizem sobre você. A questão é o que Deus pensa a seu respeito. Então respondeu Satanás, verso 9, e disse: porventura Jó teme a Deus debalde? Quer dizer, sem motivo algum? O senhor acha que ele teme o Senhor sem algum interesse? Sem algum motivo? Não o tens protegido de todo lado a ele, a sua casa? Não o tens protegido de todo lado a ele, a sua casa e a tudo quanto tem?
Tens abençoado a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Verso 13. Certo dia, quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre ele os sabeus e os tomaram. Mataram os moços a fio da espada. Só escapei para trazer-te a nova. Verso 16. Enquanto esse ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto esse ainda falava, veio outro e disse: os caldeus, dividindo-se em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e mataram os moços a fio da espada, e só escapei para trazer-te a nova. Enquanto esse ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, e eis que sobrevindo um grande vento de além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os mancebos, e sorte que morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Irmãos, é muita desgraça para um homem só, não é? Mas, no verso 20, Jó diz quem ele é. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O diabo, como seu próprio nome diz, ele é o nosso adversário e ele é acusador. Irmãos, existem pessoas que não creem em Deus e nem no diabo. Hoje na Terra. Existem. Outros creem em Deus, mas não creem no diabo. Aliás, não gosto nem de falar o nome. Tem gente que se arrepia. Você vai evangelizar, você vai falar para alguém do amor de Cristo, você fala assim, o diabo, a pessoa se arrepia. Tem crente que não gosta de falar no diabo. Oh, melhor não mexer com ele, deixa ele quieto. Tem uns que creem no diabo e não creem em Deus, você sabia? Satanás, ele tentou dissuadir a Deus, dizendo para Deus que Jó não o amava. Agora, o diabo sabia que Deus sabia o quanto Jó o amava. Então por que o diabo fez isso? Porque tinha muita gente naquela reunião. E o diabo, sabedor disso, ele pensou: eu não posso convencer a Deus que Jó não o ama, mas talvez eu possa convencer alguém aqui que Jó não ama a Deus. Primeiro ele tentou dissuadir a Deus de que Jó não o amava. E depois ele tentou dissuadir Jó de que Deus não o amava. Através de muitas coisas e de muitas pessoas. Se você perdesse tudo o que você tem, o que restaria de você? Você já se perguntou isso? Se você perdesse tudo na vida, todos os bens que você tem, todas as pessoas que você ama, ou que amam você, o que restaria de você? Quando Jó perdeu tudo, restou para ele só uma coisa. Que foi? Restou Deus. Se você perder tudo e restar para você Deus, você terá o suficiente. Porque com Deus você pode começar tudo de novo.
Agora, sem Deus, você pode ter tudo ou todos, mas você pode não chegar a lugar nenhum. Para Jó, sobrou Deus. Vamos só relembrar o que Jó perdeu? Olha lá o verso 13. Certo dia, quando os filhos e filhas comiam e bebiam, vinha em casa do irmão mais velho, veio um e disse que os bois e as jumentas tinham sido tomados, e mataram os empregados a fios de espada. Lá no verso 16, olha, ele nem terminava de ouvir uma notícia, já vinha uma notícia pior. Verso 16, enquanto esse ainda falava, caiu o fogo do céu, queimou as ovelhas e os moços que cuidavam das ovelhas, os pastores consumiu, só que ele escapou de trazer a nova. Esse nem terminava ainda de dizer a notícia, outro veio e disse que os caldeus divididos em 3 bandos roubaram os camelos, mataram todos os que cuidavam a fio de espada. E esse ainda estava falando quando disse, os filhos e as filhas estavam na casa, comendo e bebendo, e eis que veio um grande vento, da além do deserto, e pegou os 4 cantos da terra, e a casa caiu sobre os mancebos, e todos morreram, e somente ele escapou. Irmãos, um homem enterrar todos os filhos no mesmo dia deve ser uma dor tremenda. Imagine depois de Jó ter enterrado todos os seus filhos, voltando para sua casa, ele e sua esposa, o que passava no coração desse homem no caminho. Jó era a pessoa mais honrada daquele lugar. Ele era o mais rico entre os ricos. Ele era o mais respeitado entre todos sábios daquele lugar. As pessoas abaixavam a cabeça respeitosamente quando Jó passava. E agora Jó tinha de passar entre os seus vizinhos, entre os seus amigos, com a cabeça baixa. O que será que ia no coração desse homem? E chegar na sua casa, encontrar a casa vazia, encontrar o silêncio. Mas em nada disso, Jó murmurou e se levantou contra Deus. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que Jó o adorou. E no capítulo 2, depois de ele ser acometido de úlceras, por penúltimo, melhor dizendo, Jó acabou perdendo a sua própria esposa. Feridas começaram a nascer no corpo de Jó, dia e noite se coçando. Úlceras terríveis, além de coçar, traziam um odor terrível. E a mulher de Jó, vendo o seu estado, disse, por que você não amaldiçoa Deus? Olha quanta coisa você já perdeu. Você não tem mais para onde descer. Irmãos, nós precisamos tomar o cuidado com a voz que nós estamos ouvindo do nosso lado. Quem você escuta? Não é à toa que Deus idealizou uma casa para nós irmos ali, adorar, ouvir a sua palavra, ter comunhão com os nossos irmãos, alguém pastorear a nossa vida, nos aconselhar, temos grupo de oração, um está cansado, o outro chega a hora e levanta. É plano de Deus. Mas aquela mulher que deveria dar apoio a ele, diz, porque você não amaldiçoa Deus? Não tem mais para onde você descer, para onde você cair. Acabou. É o final da sua vida. Mas quando alguém que diz na sua vida que é o final, primeiro pergunte para Deus se você chegou no fim, antes de você tomar uma decisão. Porque pode ser exatamente o começo da sua vida. Onde todos dizem não, diz a música. Não é? Deus sim. Onde todos dizem que é o fim, Deus diz para você,
é o começo. É agora que nós vamos começar. Se você não desistiu, onde todos desistiram de você, e onde todos estão dizendo para você parar, pois é exatamente aqui que eu vou te tomar pela mão, te levantar, e iremos caminhar juntos. Irmãos, como superar as má notícias? Olhando para o alto, olhando para Deus, autor da nossa fé. E Jó falou, você fala como se fosse uma louca. Não existe sanidade, razão na sua mente e nas suas palavras. Se nós recebemos o mal, por que não vamos receber o bem? Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Eu deixarei essa vida sem nada. Não trouxe para cá. O problema, meus irmãos, é que nós vamos no andar e no nosso caminhar, vamos carregando ou nos apossando de tantas coisas que, na verdade, depois nós acabamos descobrindo que são desnecessárias na nossa vida. Olha, antes de nós mudarmos para onde nós estamos morando agora, aliás, descobri que sou vizinho ali no clube de campo do irmão. Desculpa, qual é o nome do irmão Mauro? Paulo, irmão Paulo. Eu fiz umas 5 faxinas antes na casa, antes de eu ir jogando coisa. Aí falei, agora eu devo ter as coisas que eu preciso. Mudando para lá já fiz 3. E ainda preciso jogar coisa. Né? Por isso que eu falei, Senhor, eu quero uma casa de 4 cômodos. Um eu, meu esposo, outra Carolina, outro Mateus e outro para guardar as minhas tranqueiras. Porque eu tenho muita coisa lá que ela quer jogar, né? Mas aí eu fico avaliando, né? Isso eu jogo, isso eu não jogo. Nós temos um sótão também. Hoje eu falei na rádio. Nós temos um sótão, nós temos um porão no nosso coração que nós vamos guardando coisa. Coisa de uma semana, coisa de um mês, coisa de um ano, coisa de 30 anos. E nós vamos guardando. Vamos nos apropriando, nos familiarizando com muitas coisas que nós precisamos jogar fora. Como que termina essa história? Capítulo 42. Capítulo 42, verso 10. Depois de uma tragédia dessa, o que nós esperaríamos de Jó? Olha o que aconteceu. Jó 42, 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Verso 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os quanto dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Pois teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu os seus filhos, e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Se você perdesse tudo, o que restaria de você? Eu digo que o que sobrasse é exatamente o que você é. Se você perdesse tudo, o que sobrasse era exatamente o que você é. Se eu perguntasse se você ama Deus, e a resposta de qualquer um, com certeza, é que sim. Mas e se alguém duvidasse, como fez Satanás, e pedisse uma prova disso? Então eu vou dar rapidamente alguns conselhos do que fazer quando as más notícias
chegarem. Primeiro, não se desespere. Não se desespere. E aí, para você que nesse momento pensou, eu não consigo, aí eu tenho um conselho para você. Se desespere. Eu estava aconselhando uma irmã, e eu fiquei quase meia hora, pastor, falando para ela, não se desesperar. E ela o tempo todo, não consigo. Falei, então se desespere. Mas eu vim aqui para o pastor falar para eu não me desesperar. E o pastor está falando para eu... Mas eu estou falando, mas a irmã não está escutando, então se desespere. E aquele choque deve ter acordado a irmã. Existe um provérbio turco que diz assim, se o problema tem solução, tem solução. Você não precisa se preocupar. Agora, se não tem solução, não tem solução, não adianta se preocupar. Você precisa, então, colocar nas mãos de Deus. Então, o primeiro conselho é não se desespere. Não vai adiantar. O segundo conselho é, analise se pode resolver ou não aquele problema. Porque tem gente desesperado com coisa que exatamente ele devia estar resolvendo. E ele quer transferir para outro resolver. Que nem o sujeito que ele caiu num barranco. No cair, ele grudou num galho e ficou ali preso naquele galho. Ele falou, devo estar a 100 metros do chão. A 500 metros do chão, quem sabe 1000 metros do chão. E ficou ali a noite toda, frio. E ele escutou uma voz, solta o galho. Só que nessa hora vinha aquela perguntinha na nossa mente. Será que é Deus que está falando comigo? Irmãos, nós precisamos aguçar o nosso ouvido e começar a escutar e acostumar com a voz de Deus. Eu lembro quando o Mateus era bem mais jovem, ele perguntava, pai, como que a gente sabe que é Deus que está falando conosco? E a forma é tão simples. Quando eu ligo para ele e falo assim, filho, ele sabe que sou eu, não sabe? Mas se o irmão ligar e falar para ele, filho, ele vai falar, quem está falando? Porque desde criança, ele foi se acostumando a ouvir a minha voz. Mas aquele crente que ouve uma voz aqui, ouve uma voz ali, ouve uma voz lá, cada hora ele está num lugar ouvindo uma voz diferente. Quando Deus fala com ele, ele pergunta, quem está falando? Porque ele não sabe quem é o Pai. Comece a ouvir só a voz de Deus. Se acostumar a ouvir a voz de Deus. Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Eu vou ficar 5 minutos, 10, 15, meia hora, 1 hora, até eu aprender a ouvir a tua voz. O meu ouvido se acostumar a aprender a tua voz. Vai chegar uma hora que você vai escutar, filho! E você vai saber que é Deus que está falando com você. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Rapidamente. Outro conselho. Confie que Deus pode. Irmãos, nós precisamos confiar que Deus pode. Que Deus é capaz. Deus não improvisa. Deus não tem plano B, como disse o pastor Donizete. Ele teve toda a eternidade antes de você, para saber que naquele exato momento você iria necessitar de uma determinada coisa, e Ele já providenciou. Outro conselho, aprenda a orar. Comece a aprender a orar. Do seu jeito, da sua maneira, mas aprenda a orar. Outro conselho, aprenda a não buscar a Deus somente na dor.
Busque a Deus em todos os momentos da sua vida. No churrasco, ou quando você olhar para o armário e não enxergar nada lá dentro para comer. Aprenda a valorizar. Outro conselho, não guarde a bênção só para você. Testemunhe. Conte das bênçãos de Deus. Porque Deus olha para você e fala assim, olha, esse é um propagandista do meu reino. Eu tenho que abençoar mais. Porque cada bênção que eu dou, ele conta, outra eu dou, ele conta, ele vai contando. Não é egoísta, não guarda só para ele. Testemunhe da bênção de Deus na sua vida. Outro conselho, conheça Deus no dia a dia. Deus sente aquilo que você sente. Ele conhece aquilo que você sente. Ele sabe exatamente aquilo pelo que você passa. Irmãos, existia um povo que andava com Israel, mas não era do povo, não era israelita. Existia um povo que andava com Jesus, comia o mesmo pão que os discípulos, mas não eram judeus. Cuidado do povo com o qual você está andando. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Deus te colocou num determinado lugar para trabalhar, para você ser ali um espião do reino, um propagador do reino de Deus, um semeador da semente de Deus. Não é à toa que você trabalha onde você trabalha, não é à toa que você mora onde você mora, não é à toa que você passa por onde você passa, não é à toa que você viaja por onde você viaja, não é à toa que você encontra com quem encontra. Não existe acaso na sua vida se você é um servo de Deus. Deus está usando a sua vida. Acorde para essa realidade desse usar de Deus na sua vida. Se envolva. Se envolva com o reino de Deus. Se envolva verdadeiramente. Procura o pastor, procura a liderança da igreja. Pastor, eu quero trabalhar mais para Deus. Quero sair do banco. Se não tiver alguma coisa para eu fazer aqui, o que eu posso fazer na minha casa, na minha rua, no meu bairro? Se não tiver nada para fazer, pode contar comigo na parte da manhã, ou na parte da tarde, ou da noite, para estar tanto tempo orando por alguma coisa que o pastor vai falar para orar. Se envolva, se comprometa. Querem ver uma grande diferença entre envolvimento e comprometimento? Diz que fizeram uma festa numa fazenda, e aí a galinha chegou e falou assim, pode contar com ovos. Eu vou doar 50 ovos para a festa. E todos aplaudiram, né? Todos os animais ali, que bom. A galinha ela está envolvido com essa festa aqui na fazenda. Aí chegou o porco e falou assim, podem contar com o bacon. Essa é a diferença entre envolvimento e comprometimento. A galinha só estava dando uma coisa da qual a sua vida não dependia. Mas o bacon do porco, para ele dar, ele precisava morrer. Ele precisava perder um pedaço dele. Nós precisamos começar a dar para a obra de Deus, não aquilo que nos sobra de tempo, de coisa. Não, é dar do nosso ser, da nossa vida, do nosso tempo, da nossa experiência. De quem nós somos. Comprometimento realmente com o reino de Deus. Por isso que Jó pôde falar lá no capítulo 42, verso 5. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu achei que amava Deus. Eu achei que realmente era envolvido com o reino de Deus. Mas agora, depois de passar por essa experiência, eu realmente conheço a Deus de estar com Ele. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta. Eu geralmente nas mensagens costumo fazer pergunta para as pessoas não responderem. Eu gosto de fazer pergunta para as pessoas não responderem, porque daí elas vão pensar sobre essas respostas. Mas eu vou fazer uma pergunta hoje para vocês responderem.
Vocês sabem orar o Pai Nosso? Quem sabe orar o Pai Nosso, levante a mão. Eu aprendi com o meu pastor Mariano Rodrigues Dourado, que já está na glória de Deus. Sempre que ele fazia uma pergunta, eu nunca respondia. Nunca. Eu não arriscava. Porque ele nunca fazia pergunta do óbvio, né? Sempre tinha alguma coisinha. Então nós vamos orar o Pai Nosso. Vou pedir para o pastor Donizete vir aqui. Nós vamos ficar em pé e nós vamos orar o Pai Nosso. Nós vamos orar junto. Perdão, irmão, se eu fui falar o Pai Nosso, na verdade é o Salmo 23. Vocês sabem o Salmo 23? Todos aqui sabem? Muito bem. Aí depois que nós orarmos o Salmo 23 pode ser cantado e pode ser orado também, viu, irmãos? Aí o pastor Donizete vai fazer uma oração pela nossa vida. Como que começa então o Salmo 23? Juntos, vamos lá? Ok. Deus tem me ensinado o Salmo 23 de uma forma diferente. No meu Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor. Muitas coisas têm me faltado. Depois desse verso que vocês leram, qual é o próximo? Mais alto. Deitar-me. E o meu salmo que Deus tem me ensinado a orar é: tenho deitado em pastos secos e andado em meio às águas turbulentas. Mesmo assim, eu decido que Ele continua sendo meu pastor. Para não forçar os irmãos, eu vou ler o salmo agora inteiro. Desde o primeiro versículo. O Senhor é o meu pastor. Muitas coisas têm me faltado. Mesmo assim eu decido que Ele continua sendo meu pastor. Eu tenho deitado em pastos secos e andado em meio às águas turbulentas. Mesmo assim, eu decido que Ele continua sendo meu pastor. A minha alma tem queimado com fortes labaredas e tenho sofrido nas veredas das injustiças por causa do seu nome. Mesmo assim eu decido que Ele continua sendo o meu pastor. Eu tenho andado pelo vale da sombra da morte quase todos os dias e sentido muito medo, apesar de saber que Ele está comigo. Mesmo assim, decido que Ele continua sendo o meu pastor. Até Ele, muitas vezes, tem usado a sua vara para me repreender e tenho derramado lágrimas, não sabendo às vezes o motivo disso. Mesmo assim, eu decido que Ele continua sendo o meu pastor. Há dias em que preparo uma mesa, mas não tenho pão para pôr nela e dar para minha família. Até os meus inimigos zombam disso. Mesmo assim, eu decido que Ele continua sendo meu pastor. Aprendi a ser ungido com óleo da angústia e a beber o cálice amargo da vida. Mesmo assim, eu decido que Ele continua sendo meu pastor. Mas, certamente, apesar de tudo isso, mesmo que o quadro não mude, eu sei que a sua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E continuarei decidindo que Ele continua sendo o meu pastor, aqui e na sua casa por longos dias. O que fazer quando chegam as más notícias? Mesmo que você passe por isso, não perca o seu pastor de vista. Não deixe de crer que Deus é o seu pastor. Ele nunca larga a vara e o cajado. Nunca vai te levar para pastos secos. Você jamais
passará fome, você pode passar frio, você pode passar medo, o barco pode agitar, terremoto pode acontecer, tudo na sua vida pode desabar, mas se Deus continuar sendo seu pastor, nada te faltará. Como fazer quando vierem as más notícias? Acalme o seu coração. Feche os seus olhos. E continue dizendo, Senhor, Ele é o meu pastor. Porque mesmo que todas as coisas faltem, se sobrar Deus, mesmo assim, ainda terei tudo.